Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sintonizando com a espiritualidade amiga que se faz presente com o Frei Fabiano de Cristo e vibrando amorosamente por nossa família, pelas pessoas que se encontram acamadas, pelos nossos amigos, por todos aqueles que necessitam, pelos que se encontram pelas ruas. Que Deus possa amparar e fortalecer a cada um de seus filhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores, e não nos deixe cairmos em novas tentações, e livra-nos da prática e do pensamento de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós retomaremos o estudo do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, Instruções dos Espíritos, a Lei do Amor. Sansão, membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863, é o item 10. O Evangelho nos diz: Meus queridos codiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem pela minha voz: amai muito para seres amados. Tão justo é este pensamento que nele encontrareis tudo quanto consola e acalma as penas de cada dia. Ou melhor, fazendo isso de tal maneira, vos elevareis acima da matéria, que vos espiritualizareis. Antes mesmo que de despirdes o vosso corpo terreno, os estudos espíritas ampliaram a vossa visão do futuro e tendes agora uma certeza, a do vosso progresso para Deus. Com todas as promessas que correspondem às aspirações da vossa alma, deveis também vos elevar bem alto para julgar sem as restrições da matéria e assim não condenar o vosso próximo antes de haver dirigido o vosso pensamento a Deus. Amar, no sentido profundo do termo, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo. É buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores que acabrunham o próximo, para dar-lhe alívio. É encarar a grande família humana como a sua própria, porque essa família irá reencontrar um dia em mundos mais adiantados, pois o espírito que a constitui são como vós, filhos de Deus, marcados no fronte para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos aquilo que Deus vos deu com liberalidade, pois de vossa parte sereis muito felizes se vossos irmãos vos dessem aquilo que tendes necessidade. A todos os sofrimentos dispensai, pois, uma palavra de ajuda e de esperança, para vos fazerdes todo amor e toda justiça. Crede que estas sábias palavras, amai muito para serdes amados, seguirão seus cursos. Esta máxima é revolucionária e segue uma rota firme e invariável. Mas vós já haveis progredido, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. De tal maneira vos modificastes para melhor que aceitais hoje sem repulsa uma infinidade de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que antigamente teríeis rejeitado, pois daqui a 100 anos aceitará também com a mesma facilidade aquelas que ainda não puderam entrar na nossa cabeça. Esse trechinho aqui é bem importante, né? Porque às vezes, né, diante da leitura do Evangelho, diante das mensagens, a gente fala assim, poxa,
eu ainda tenho tanto a melhorar, né? Eu tenho tanto a progredir, né? E o que o Evangelho está nos dizendo aqui com essa mensagem, né? Que a gente já progrediu muito, né? Que a gente já está infinitamente melhor do que há 100 anos atrás. Hoje a gente consegue ouvir e refletir sobre isso. Se ainda não conseguimos colocar totalmente em prática, já existe, a palavra já está ecoando em nós, já faz sentido, já existe a busca, né? Então, é essa mensagem, né? Para a gente também valorizar isso em nós, né? A cada mudança, né? A gente não vai conseguir mudar tudo de uma hora para outra, mas tem que ser feito aos poucos e cada mudança deve ser um motivo de alegria, né? Continuando, hoje que o movimento espírita avançou bastante, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela metade das pessoas inteligentes e que essas ideias correspondem ao que há de divino em nós. Não podemos negar essa semente que já germina em nós, buscando esse melhoramento, né? É que estáis preparados por uma semeadura fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob as ordens do Altíssimo, todas as lições recebidas e assimiladas resultarão dessa mudança universal do amor ao próximo. Graças a ela, os espíritos encarnados, melhor julgando e melhor sentindo, dar-se-ão as mãos até os confins do vosso planeta. Então, mais um trecho aqui que é importante e que devemos refletir. Ninguém evolui sozinho, né? É preciso lembrar a importância do perdão. Não deixaremos ninguém para trás. Teremos que andar lado a lado. Então, reconcilia-te com o seu inimigo enquanto estão a caminho, porque em algum momento teremos que voltar para resgatar ou sermos resgatados, né? Aí, mais uma vez, a importância do perdão. Todos se reunirão para entender-se e amar-se, destruindo todas as injustiças, todas as causas de desentendimento entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espírito tão bem exposto, o Livro dos Espíritos, tu produzirá o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação dessa máxima bem compreendida: amai muito para serdes amados. O item 2 nos fala sobre o egoísmo. É uma mensagem de Emmanuel, Paris, 1861. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Coragem de admitir aquilo que somos, né? Às vezes é difícil até para nós nos enxergarmos verdadeiramente. Que a cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ela é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio,
Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Disse-me mesmo aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixai que o levem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que o Espírito superiores esclarecem que cabe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam à marcha. Expulsai o egoísmo da terra para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril. E para isso é necessário primeiro expulsá-lo de vosso coração. Pascal, Sens, 1862. Outra mensagem sobre o egoísmo. Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria mais bem praticada, mas para isso seria necessário que vos esforçasseis no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. O Cristo nunca se esquivava àqueles que procuravam, fosse quem fosse. Não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando, pois, tomareis por modelo todas essas vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria envergonhado. Ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Seria então que o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. Começai por dar o exemplo em vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. Deixai a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade na vida social e, digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto. Uma luta de interesses, em que mais santas afeições são calçadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. A fé e a caridade, um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, nada há a não ser a fé pode inspirá-la, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem, ávido de prazeres, iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material, sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências e de vossas necessidades. São também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade, porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre os elementos tão diversos.
Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo. Se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas a única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentado pela fé. Caridade com os criminosos. Elizabeth de França, Havre, 1862. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar perfeita fraternidade. Devem amar os felizes, os infelizes, os criminosos, como as criaturas de Deus para os quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repressíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Aquele a quem mais for dado, mais será cobrado, ou seja, nós temos o conhecimento. Logo, seremos cobrados por aquilo que já temos conhecimento, né? Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhas. Não é isso apenas que Deus exige de nós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmola e que palavras de amor e de consolação, de encorajamento conduzirão ao Senhor. Aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre esse globo. Será a lei de Cristo que o regerá os homens. Somente ela será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois como os filhos de um mesmo Pai, não façais diferença entre vós, os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários, e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. A lei de ação e reação, né? Deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer a um criminoso é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que lhe aflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse um infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado e lhe estenderia a mão.
Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. É vosso próximo, com o melhor dentre os homens, Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa para aperfeiçoar-se. Ajudai-o, pois, a sair desse lamaçal e orai por ele. Lamennais, Paris, 1862. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, deve expor a própria vida, mas sabe-se que é um malvado e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para salvar? Esta é uma questão bastante grave e que pode naturalmente apresentar-se ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral. Desde que se trata de saber se devemos expor a vida, mesmo por um malfeitor, a abnegação é cega, socorre-se a um inimigo, deve-se socorrer também ao inimigo da sociedade, numa palavra, a um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrebatar esse desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada, porque pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos momentos da vida. O homem perdido se volta para a sua vida passada. Ou melhor, ele se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós que a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o ao perigo, e então esse homem, que teria morrido injuriando-vos, talvez se atire aos vossos braços. Entretanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas correr em seu socorro, pois salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo? Salvai-o. E é isso, a leitura do Evangelho. E eu gostaria de dividir com vocês a leitura de uma mensagem que está na redação espírita, no Momento Espírita, que foi extraído do capítulo 27 do livro A Vida Escreve, pelo espírito de Hilário Silva, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. A mensagem é sobre a visão de Eurípides. E essa mensagem nos diz: Eurípides Barçanufo, abnegado trabalhador do Cristo, certa noite, enquanto seu corpo físico repousava através do sono reparador, viu-se transportado em espírito a uma região distante da terra. Sentia-se conduzido por braços intangíveis à vasta campina verdejante. Um lugar de aspecto agradável, onde se podia ouvir constantemente a melodia do ar e onde a brisa espalhava suave perfume de flores silvestres. Deteve-se por alguns instantes a contemplar aquela paisagem desconhecida e, ao mesmo tempo, extremamente envolvente quando avistou ao longe um homem que meditava, envolvido por sublime luz. Atraído pelo desconhecido, aproximou-se, mas ao chegar mais perto, deteve-se trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, constrangido pela honra inesperada, e ficou em silêncio, sentindo-se incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou instintivamente as lições do sublime Galileu, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens há mais de 20 séculos.
Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e levantou os olhos humilde. Ousou olhar nos olhos do Mestre e percebeu que Jesus também chorava. Tomado de profundo sofrimento por lhe ver o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos, beijá-las num gesto de extremo reconhecimento pelo seu amor, jogar-se a seus pés, mas estava como que chumbado ao solo, sem forças para dar um passo à frente. Pensou, no entanto, que os responsáveis pelas lágrimas do Cristo fossem as criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão, sarcasmo, ignorando os seus sublimes ensinamentos. E nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado nada respondeu. Desejando certificar-se de que estava sendo ouvido, Eurípides perguntou outra vez: Acaso choras pelos descrentes do mundo, Senhor? O mestre olhou demoradamente e depois respondeu com voz compassiva e doce: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amar. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever os sentimentos que lhe invadiram a alma naquele momento, e como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo físico. Era madrugada, não conseguiu mais conciliar o sono e levantou-se. Desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se como professor que era aos labores da educação, dedicando aos alunos como se fossem seus filhos. Atendeu aos doentes, aos necessitados de toda a ordem, sem descanso, em nome do Cristo, a quem passou a seguir com mais fidelidade. Então, fica aqui a mensagem, né? Que a gente possa refletir sobre esse ensinamento e tentar, né? Como nos diz aqui o Evangelho, colocar em prática. São pequenos passos, mas são passos, né? É uma imensa escada, mas que ela deve ser seguida degrau a degrau, devagarinho. E aí já está o nosso mérito, porque estamos buscando estudar e colocar em prática o Evangelho de Jesus, né? Que é a nossa meta. Fiquem com Deus, boa semana a todos.